Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. E hoje o assunto é apocalíptico. Quando eu digo apocalíptico, eu não vou resumir apenas ao livro de João. Eu vou falar também do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, porque nós vamos falar sobre Gog e Magog, que é uma profecia que ela é registrada no Apocalipse e também no livro de Daniel. Perdão, no livro de Ezequiel. Muitas pessoas me perguntaram já nas redes sociais qual o significado de Gog e Magog. Até minha esposa Laura falou, finalmente eu vou entender isso aí. Até ela vai prestar atenção na live aqui para entender. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir a você que convide outras pessoas também para estarem conosco. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito relevante. E se inscreva no nosso canal. Como eu já falei em outra situação, outra oportunidade, há muitas pessoas que seguem os perfis que a gente tem na internet, no Instagram, mas não são ainda inscritos aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva também. Eu sei que você consome. O meu time já verificou que há pessoas que são religiosas em toda semana acompanhar o que eu publico, mas não são ainda inscritas. Então, o que está faltando para você? Só se inscrever aí, ativar o sininho de notificações. Isso vai ser bom para que a plataforma entenda o conteúdo como relevante e o leve a mais pessoas. Como estou ao vivo, hoje foi um dia bem puxado, eu estive na Jovem Pan de manhã, falando sobre, acenei um pouquinho sobre profecias e outras coisas mais. Ontem a gente estava em Brasília, fizemos um final de semana muito bonito ali, espiritual, com quase 20 mil jovens louvando a Deus no Congresso Maranata, ali no estádio Mané Garrincha. E quinta-feira eu havia chegado de Israel com a Laura, e temos muita novidade aí na mochila para vocês, tá bem? Vamos saber quem está com a gente, meu bem? Vamos conhecer aqui as pessoas. Laura vai me passando aqui. Eu não sei se tem como colocar para mim aqui ou você. Ademir Antônio, do Rio de Janeiro. Obrigado, Ademir, por estar conosco. Enquanto eu vou cumprimentando aqui, é o tempo de vocês chamarem outras pessoas aí. Obrigado, Ademir, que Deus esteja com você. Mais um. Pregando a verdade do Evangelho. Rodrigo Silva, te amo, cara. Você é 10 em mil. Muito louvado seja Deus, acima de tudo. Não podemos deixar... Tendo Marli Barbosa, boa noite, Rodrigo. Obrigado, Marli. Josemir Félix, de Caruaru, Pernambuco. Deus abençoe você. Victor Melo, de Cerro, Minas Gerais. Unidos em Cristo Oficial. Gerson, Ribeirão Preto. Obrigado, Gerson. Daqui de pertinho, Ribeirão Preto. Quem mais? Dorothy Afonso, de Brasília, Distrito Federal. Estive aí pertinho de você, Dorothy. Acabamos de chegar de Brasília ontem. E Maria Eduarda Coelho, de Florianópolis, Santa Catarina. Que Deus abençoe você, Maria Eduarda. Tem gente de Minas Gerais aí, eu quero meus conterrâneos mineiros aí. Se tiver gente de Minas, mostre aí de que lugar de Minas você está falando. Não podemos esquecer sempre do Rio Grande do Sul, que nós estamos orando por eles. Quero conhecer vocês aí também. Do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, quero ver agora. A Sirlene de BH. Aí, olha, muito obrigado, Sirlene. Deus abençoe você, uma conterrânea mineira. Eu quero representantes, tá bom? A Laura falou que já tem gente do Rio Grande do Sul também, porque eu falo o nome aqui, ela tem que pensar, coincidentemente, alguém que fala ali. Vamos mais alguns nomes aqui, meu bem, para conhecer. Campo Limpo, Paulista, Cristiano Oliveira, obrigado. Silas, de Muzambique, Minas Gerais, segundo mineiro aí. Marabá, no Pará, Secundia Monteiro, Secundia. Boa noite, de Connecticut, United States. Luciana Figueiredo, muito obrigado, Luciana, que Deus abençoe você. Refém do pensamento, é o Charles de Paragominas. Muito bem, Charles, eu também sou refém do pensamento. Isso é uma frase até de Nietzsche. Felicidade Freire, de Joinville, Santa Catarina. O Nietzsche falava que nada como as nossas convicções nos aprisionam mais. Kaique Miranda, de Manhuaçu, Minas Gerais. Kaique Miranda, de Manhuaçu, Minas Gerais. Obrigado, Kaique. Um abração para você. Jusilene Sobreira, de Camanducaia, Minas Gerais. Olha, eu provoquei os mineiros, eles vieram como uma avalanche aí agora, viu? Obrigado. Vamos mais. Eu quero saber quem vem agora. Boa noite do Rio de Janeiro, Jonatas Costa. Gente do Nordeste. Vamos lá, Nordeste. Quero pessoas do Nordeste. Já apareceu aí, ó. Cajazeiras, Paraíba, Rodrigo Tomás. O nome mais bonito que apareceu até agora aqui foi o seu, viu, Rodrigo? De Cajazeiras, Paraíba. Quem mais? Do Nordeste. Eu quero gente do Nordeste agora. Vamos lá. Gente que está aí de Fortaleza, do Ceará, lá da Bahia, de Pernambuco. Não apareceram muito, não? Teresina aí, ó. Alexandre Celton, de Teresina, no Piauí.
Sergipe, Adriana Feitosa Rocha. Gente, glória a Deus, é o Brasil representado. Joy de Souza, de Recife. São Luís do Maranhão, Raquel Vieira. Lucivânia Lima, de Juazeiro, Bahia. Poxa, que legal, viu? Glória a Deus. São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Débora Oliveira. Bom, mais alguns aí, meu bem, uns 3, e a gente vai fazer oração e vai começar aqui. Do Piauí, Casa da Margot. E também o Charles de Lagedo, Pernambuco. E Paulo Travasso, Surubim, Pernambuco. As outras regiões do Brasil não fiquem tristes, tá bom? Na próxima live eu vou pedir gente do Norte, eu quero gente do Centro-Oeste, gente do Sudeste, gente do Sul. A gente vai pedindo as representações aí, mas que Deus seja louvado por sua vida. No dia 6, agora, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para vocês. Já está lá, Laura disse que já está lá. No dia 6, agora, às 19 horas, eu vou ampliar esse tema do fim dos tempos com uma aula inteiramente grátis que eu preparei, o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. Várias pessoas já se inscreveram. Por que eu não preciso me inscrever? É pelo controle, até aqui, de quantos estão participando, da equipe. Eu quero ensinar isso para vocês, à luz da Bíblia, tá bom? E tem um grupo exclusivo, isso é verdade, eu estava esquecendo. Quem entrar nesse link, por exemplo, eu gravo às vezes mensagens que vai apenas para esse grupo que já se inscreveu. Já gravei algumas, inclusive hoje, tá bem? Então se inscreva lá, é inteiramente grátis. Vou fazer esse evento bem bonito, vamos fazer um barulho aí, porque eu estou percebendo que as pessoas querem saber sobre o fim dos tempos. Foi, aliás, um dos assuntos que a gente tocou lá hoje no Pânico, na Jovem Pan, e em outros lugares que eu tenho ido, tá bom? O que Jesus disse ou ensinou sobre o fim dos tempos. Dia 6 agora, às 19 horas, mas você precisa se inscrever. Muito bem, pessoal, para falar de Gog e Magog é apenas um aperitivo. Aperitivo é uma palavra ruim, né? Porque lembra bebida alcoólica. É uma degustação, vamos dizer assim. O tema de hoje, melhor dizendo, é uma degustação do que nós vamos dizer de maneira muito mais ampla nesse evento que Jesus disse sobre o fim dos tempos, tá bom? Hoje é apenas uma degustação, vou falar sobre Gog e Magog. Vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo da Bíblia? Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, capacita-nos agora a entender a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra, que Teu Espírito, que Teu poder recaia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Gog e Magog. Começando de trás para frente, a última menção dessas duas palavras no Apocalipse está no capítulo 17, no capítulo 20. Peraí, vou pegar aqui. Estou com a Bíblia nova, que eu agradeço aos irmãos lá da distribuidora Plenitude, que me deram a Bíblia novinha com a capa de couro aqui. Muito obrigado. Aí ao Hugo, ao seu irmão também. Apocalipse capítulo 20, quando fala da soltura e derrota final de Satanás, diz assim, capítulo 20, verso 7. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. E o livro do Apocalipse continua dizendo que Satanás reúne essas nações, Gog e Magog, e eles vão andando, marchando pela superfície da terra para tentar atacar a nova Jerusalém que desce do céu. Porém, a sua atitude é vã, porque a Bíblia diz que desceu, porém, fogo do céu e os destruiu. Então, o que seria Gog e Magog? Para entendermos isso na Bíblia, é importante ver todas as vezes que essas expressões aparecem no livro sagrado. Embora haja uma menção ao que poderia ser Gog no livro do Gênesis, ela é bem dúbia, bem, assim, insegura de ser apontada, então vou ficar apenas com a passagem que todo mundo tem certeza que é uma referência a Gog e Magog. Estou falando de Ezequiel. Então, como eu falei, existe uma passagem dúbia sobre Gog no livro do Gênesis, mas ela é dúbia, a maior parte dos comentaristas não acreditam que se trate do mesmo termo, então eu vou ficar apenas com aquilo que temos certeza, a expressão como ela aparece no Apocalipse e no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, 38 e 39 vai falar sobre essas
essas nações que a gente chama de Gog e Magog, inclusive prediz o fim dela. Por exemplo, aqui no 39, versículo 1. Filho do homem, profetiza contra Gog e diga, assim diz o Senhor, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, e Mesec e Tubai, eu farei você mudar de direção, etc. Então fala da queda de Gog. No capítulo 38 também menciona Gog aqui, fala assim, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetiza contra ele. O que significa isso? Bom, para entender essa passagem no livro de Ezequiel, um dos princípios hermenêuticos que nós precisamos ter para entender a Bíblia é ver o contexto mais amplo dentro das Escrituras em que aquela passagem se encontra. Falando especificamente de Ezequiel, quem foi Ezequiel que escreveu essa profecia contra Gog da terra de Magog? Ezequiel foi um profeta do exílio. Ele teve o seu ministério profético em Jerusalém desde o ano 593 até o ano 570 antes de Cristo, 571, 570 antes de Cristo. Então, 593 antes de Cristo a 570. É o período justamente do exílio da Babilônia. Ezequiel era da família sacerdotal, assim como Jeremias, e também era profeta. Ele começa o ministério profético dele depois que os babilônios têm a sua primeira e segunda incursão militar sobre Jerusalém. Na verdade, os babilônios estiveram 3 vezes em Jerusalém. 3 vezes. Em 606 a.C. Alguns colocam 606, 605, mas eu não vou me explicar o porquê disso, não é apenas uma questão de ajuste do calendário, tá bom? 606 a.C., depois em 590 a.C., e depois em 587 a.C., quando eles finalmente destroem o templo e a cidade de Jerusalém. Hoje é que dia? Segunda-feira. Na semana passada, no domingo da semana passada, ou seja, ontem fez 8 dias, eu tive um privilégio arqueológico que me emocionou muito. Eu visitei um sítio arqueológico que ainda está em escavação, perto de Jerusalém, ali em Givat Parking. Estávamos eu, a Laura, um amigo israelense chamado Motzi, ele é argentino-israelense, e a Aline, do canal Israel com a Aline, que vocês conhecem. Estávamos nós 4 ali, visitando esse sítio arqueológico que ainda está acontecendo e tem muitas coisas que descobriram ali. E uma parte que me chamou a atenção é um extrato inteiro de cinzas, que são cinzas da destruição de Jerusalém no ano 587 a.C., de Jerusalém do templo. E eu já conhecia as pesquisas sobre essa camada de destruição de cinzas, eu já tinha lido os artigos, todos os relatórios, mas eu nunca tinha pegado essas cinzas em mão. Já dei até palestras sobre elas, mostrando fotografias que os arqueólogos tiraram. Mas essa foi a primeira vez que eu podia ir à parede, assim, com os vários estratos de assentamento, e ali colocar minha própria mão e tirar uma parte daquela cinza. Esse vídeo está, inclusive, no meu Instagram, no meu perfil do Instagram. Tá lá, né? Se não postou ainda... Sim, o da Bíblia Comentada, com certeza postaram hoje. Da Bíblia Comentada, no perfil da Bíblia Comentada postaram hoje, do Instagram, Laura, sem dúvida aqui. Mas até lá no Pânico, tem uma parte que eles mostram. Eu coloco a mão assim na parede e tiro aquela cinza preta mesmo, aquele carvão chamuscado ali, e aquela cinza demonstra que o fogo teve uma temperatura entre 1.500 e 1.900 graus Celsius. Foi o calor que destruiu a cidade de Jerusalém. Chegou a derreter, entortar alguns metais da cidade que foram encontrados ali. Então, naquele momento, eu estava tocando na história, sabe? Só para você entender a cronologia do que eu estou dizendo, o povo de Israel teve uma ruptura depois da morte de Salomão. O filho Roboão ficou governando a parte sul do país, com capital em Jerusalém, e Jeroboão se tornou o rei da parte norte, com capital em várias cidades e depois em Samaria. Então, em resumo, o norte chamava-se Israel, o sul chamava-se Judá. O norte tinha capital Samaria, o sul tinha capital Jerusalém. E assim ficou o reino dos hebreus dividido entre 2 nações. A nação do norte, Israel, a nação do sul, Judá. A nação do norte, capital Samaria, a nação do sul, capital Judá. E vinham reis
bons e perversos, no norte e no sul. Um rei perverso do norte muito famoso é o rei Acabe, casado com a famigerada Jezabel, que você já leu na Bíblia. O profeta Elias foi enviado por Deus para chamar a atenção dos pecados do rei Acabe. Então, o profeta Elias, ele teve o seu ministério no norte. Por sua vez, o profeta Isaías teve o seu ministério no sul, em Judá. Ele advertia o rei Ezequias, de Jerusalém. E assim ficava, o norte e o sul brigando, 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 brigando. O povo de Deus estava quebrado, dividido. E essa divisão foi tão grande, permita-me enrolar um pouquinho aqui, não enrolar assim, dar esse preâmbulo, porque é importante para você entender a passagem de Ezequiel. Essa briga foi tão forte, tão assim, terrível, que o norte chegou a pedir ajuda para Síria, com S, que era inimigo, para destruir Jerusalém e o sul. Imagina, o norte está aqui, faz uma aliança com a Síria para destruir o seu irmão do sul, Jerusalém e Judá. Só que o que fez o rei de Jerusalém e de Judá? Ele pediu ajuda militar para um outro inimigo do povo de Deus, a Assíria. A Assíria era muito mais poderosa mesmo. A Assíria veio, atendendo ao pedido do sul, destruiu o reino do norte, com todas as suas tribos, destruiu a Síria, que era o inimigo que eles tinham usado, e acabou com o reino do norte. Aí o do sul comemorou. Lá, destruímos o norte. Veja que coisa terrível. Irmão comemorando a destruição de irmão. O que aconteceu com os israelitas que moravam no norte? Eles foram dispersos por várias nações. E muitos deles perderam a sua identidade judaica porque misturaram com outros povos. Os assírios faziam isso. Por isso que a gente fala das 10 tribos perdidas de Israel. O que sobrou? Majoritariamente a tribo de Judá e mais uma tribo e meia. Por isso que a partir de então, os israelitas agora eram todos indistintamente chamados de judeus, porque praticamente sobrou a tribo de Judá. Os assírios ficaram por muito tempo cobrando pesados impostos do sul, porque fizeram o favor, agora vem a conta. Até que o império da Assíria caiu e quem tomou o lugar mundial da Assíria? A Babilônia. Nesse momento em que a Babilônia tomou o lugar, o profeta Jeremias estava tendo o ministério dele em Jerusalém e sempre advertindo a Judeia e Jerusalém e o rei contra os pecados que o povo cometia. E Jeremias falava bem forte: se vocês continuarem quebrando a aliança, Deus vai punir vocês mandando a Babilônia para nos atacar. Isaías já tinha falado disso. Isaías falou: olha, os filhos que vocês gerarem serão levados para serem cativos e eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Jeremias repetiu a mesma advertência. O povo deu ouvidos? Não, não deu ouvidos. Aí em 605 a.C., Nabucodonosor vem, leva vários utensílios sagrados para a sua terra. Depois, como falei, ele volta em 590. E depois ele volta em 587 e destrói o templo, a cidade, rebenta com os muros, deixa tudo em ruínas, em chamas, e provoca aquela camada de cinzas que eu falei com vocês, que eu tive o privilégio de tocar com a minha mão, tocar na história. Tá entendendo a linha do tempo que eu estou fazendo? É nesse momento que começa o ministério de Ezequiel, perdão, do profeta Ezequiel, exatamente. Ezequiel começa em 593 a.C., um pouco antes dessa segunda intervenção dos babilônios, e ele vai até 571 a.C., ou seja, Ezequiel pega o momento em que os babilônios vêm pela segunda vez em Jerusalém, e ele acompanha a destruição do templo de Jerusalém. O próprio Ezequiel foi levado para o exílio da Babilônia. Houve outro profeta da Bíblia que também foi levado como exilado, o profeta Daniel. Ele e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou, conforme o nome hebraico deles, Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi para o cativeiro da Babilônia, o Ezequiel também foi. O Ezequiel foi levado para junto do rio Quebari, ele ficou vários anos ali, vários anos. Aí quando você pega os 48 capítulos do livro de Ezequiel, você vai entender o seguinte: Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 33, foi escrito nesse período entre a segunda intervenção de Babilônia, em Jerusalém, e a destruição do templo, tá bom? Então, mais ou menos ali, 593 até 587.
O que compreendem esses 33 primeiros capítulos de Ezequiel? Capítulos de advertência. Os babilônios já vieram a ver, vocês não entenderam, eles vão voltar e vão destruir o templo. Voltem para o Senhor, jejuem, usem pano de saco, convertam dos pecados de vocês. São capítulos majoritariamente de advertência que Ezequiel estava dando para Judá e para Jerusalém. Do capítulo 34 até o 48, são capítulos que foram escritos quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, para o exílio. E é ali que ele tem uma outra temática nesses capítulos. Ele fala para o povo agora aguentar a consequência do seu erro, se arrepender e confiar na restauração que Deus haveria de trazer. Deus vai restaurar o seu povo. E aí que entra o capítulo 37, 38 e 39, que fala de Gog e Magog. Até aqui ficou claro essa... manifestem se ficou claro para vocês esse resumo que eu fiz para vocês entenderem. Tá bom? Eu queria que vocês falassem no chat se esse contexto maior deu para entender em que momento da história encaixa o profeta Ezequiel. Porque muitas vezes a gente fala assim, Ezequiel escreveu sobre isso, tá? Mas para quem que ele escreveu? Em que contexto que ele escreveu aquilo? Por que ele usou aquela profecia? Então, esses três capítulos aqui, 37, 38 e 39, fazem parte da época em que Ezequiel foi levado para o cativeiro e lá ele agora começou a dar mensagens de esperança para o povo de restauração. O pessoal está respondendo no site positivamente? Ok. Continuando. A interpretação mais popular hoje, não necessariamente aquela que é majoritária entre os acadêmicos de teologia, mas é a mais popular, é uma interpretação que entende que Ezequiel, capítulo 37, refere-se à criação do moderno Estado de Israel. Você sabe, em 1948 foi criado o Estado de Israel. E, inclusive, foi Oswaldo Aranha, um dos brasileiros que estava como secretário da Liga das Nações Unidas na época ali, e lutou bastante pela criação do Estado de Israel. Ele é respeitado até hoje ali em Jerusalém. E houve a criação do Estado de Israel, está lá até hoje. Então, o capítulo 37 tem uma profecia que muitos hoje atribuem o seu cumprimento à criação do Estado de Israel. Qual que foi essa profecia? Vou ler para vocês partes dela aqui, não vou ler o capítulo todo para não ficar cansativo. Ezequiel 37. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos, numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor meu Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza para que esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que logo em seguida, o profeta, obedecendo ao comando divino, começou a profetizar aqueles ossos secos, e eles começaram a tremer, e começaram a ter articulações, músculos, pele, e começaram a viver e ressuscitar. Foi uma ressurreição geral. Dentro do contexto da época, se Ezequiel escreveu isso naquela parte do livro que ele fala da promessa de restauração, da confiança, faz sentido entender essa mensagem como um conforto. Calma, vocês estão no exílio, Deus vai unir vocês de novo. Mais à frente, ele até fala da reunificação de Judá e Israel, está aqui a partir do verso 15, onde ele fala, pega agora um pedaço de madeira, escreve nela o nome de José e Efraim, no outro lado você escreve o nome da outra tribo, e junta esses dois pedaços de madeira, porque simboliza que eu reunirei Judá e Israel. E lembra que realmente tudo começou quando Judá e Israel romperam depois da morte de Salomão, que eu já também havia mencionado para vocês. Será que Ezequiel capítulo 37 refere-se então à restauração do Estado de Israel? Há muitos que entendem que sim. Aliás, foi emblemático quando, num achado arqueológico em Massada, eles encontraram, o Ehud Netzer encontrou justamente um pedaço de um manuscrito que falava do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, e eles interpretaram o cumprimento dessa profecia quando os judeus voltaram para sua terra na criação do Estado de Israel. Os que adotam essa interpretação, que é a mais comum, vão mais além. Eles acreditam que Gog e Magog representam os atuais inimigos de Israel. Vou ler para vocês aqui, olha. Ezequiel capítulo 38,
versículo 2, diz assim: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog. Eles entendem que, pelo fato que a Bíblia fala que Magog fica no norte, e como a Rússia fica no norte, então eles querem dizer que ali está falando da Rússia. E vão mais além. Eles dizem assim: príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal. Aí os que veem essa profecia como se referindo à Rússia, dizem que quando a Bíblia fala Magog, fala príncipe de Rosh, seria príncipe da Rússia. Quando fala Mesec, seria Moscou. E quando fala de Tubal, seria Tobolsk. Ora, eu confesso para os irmãos que, embora essa ideia seja muito popular, ele está em vários livros, Tim LaHaye falava sobre isso, se não me engano, até os comentários da Bíblia de Scofield, eu devo dizer para os irmãos que nem todos os acadêmicos, nem todos os teólogos veem luz nessa interpretação. Eu sei que isso choca, porque é o que todo mundo fala por aí. Mas, exegeticamente, ela não se sustenta. Por quê? Vamos começar de trás para frente. Rosh significa cabeça em hebraico. Então, não tem nada a ver com Rússia. Cuidado com falsos cognatos, ou com palavras homófonas, que parecem ser a mesma coisa e não são. O que são palavras homófonas? Palavras que têm o mesmo som num idioma e no outro. Aí o pessoal já corre para dizer que uma é fruto da outra. Por exemplo, eu lembro de alguém uma vez pregando que Brasil já estava na Bíblia, porque a Bíblia fala de Barsilai, e Barsilai lembra brasileiro, então era Brasil, e Brasil não tem nada a ver com pau-brasil, seria Barsilai. Não tem nenhum acadêmico de hebraico que vai endossar esse tipo de coisa, não faz sentido. Barsilai significa quem trabalha com metal, não tem nada a ver com Brasil, que tem a ver com brasa, percebeu? Cuidado para não confundir uma coisa com outra. Deixe-me dar outro exemplo para vocês agora de falso cognato. A palavra fabric, em inglês, não significa fábrica. Fabric, em inglês, significa tecido. Fábrica, em inglês, é factory. Então, cuidado. Fabric é fábrica. Não. Fabric é tecido. Factory, que é fábrica. O outro exemplo que eu dei para vocês, Barsilai, significa aquele que trabalha com metal. Não tem nada a ver com Brasil, que vem de brasa. A etimologia é outra, a origem da palavra é outra. E não há nenhuma etimologia que equalize a palavra Rússia com a palavra Rosh, em hebraico, que é cabeça. Também não tem nenhuma etimologia que adeque a palavra Moscou com a palavra Mesec. E muito menos a palavra Tubal com o nome de Tobolsk. Então, não faz muito sentido isso. A segunda razão porque muitos acadêmicos de diferentes confissões, batistas, católicos, presbiterianos, diferentes acadêmicos, isso aqui não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça, não. A segunda razão pela qual diferentes acadêmicos, diferentes teólogos, também colocam dúvidas sobre essa interpretação popular de Rússia contra Israel e Estados Unidos é porque essa foi uma interpretação, o chamado dispensacionalismo, tardia. Ela começa a se efetivar mesmo ali no início do século XX, com Darby. Darby coloca essas ideias ou essas interpretações na Bíblia de Scofield, e a partir da Bíblia anotada de Scofield, isso se espalha pelo mundo protestante evangélico e toma mais força a partir dos anos 1960, quando, após a Segunda Guerra, começa a Guerra Fria. Então, havia nos Estados Unidos uma ideia de demonizar os soviéticos, porque você tinha a União Soviética como o eixo do mal, o comunismo, e do outro lado você tinha o capitalismo como o salvador da pátria. Então, veja bem o crescendo. Se você tem, a partir de Darby, essa interpretação dispensacionalista colocada nas Bíblias de Scofield, que já se tornaram populares, e a partir do pós-guerra, os americanos queriam, de toda maneira, demonizar os russos e enaltecer o seu papel na história, então aí você entende por que começa a partir daí grandes pregadores a enfatizarem uma eventual guerra da União Soviética na época, porque ainda falava de União Soviética, hoje é Rússia, né? Da União Soviética contra Israel, e quem vai salvar Israel seriam os Estados Unidos da América.
Depois houve uma evolução desse cenário, onde alguns colocam a China também ali, e imaginam que a Batalha do Armagedon será uma batalha de Israel e Estados Unidos contra China, hoje Rússia, Irã e outros países. E que essa seria a Batalha do Armagedon, a Batalha de Gog e Magog. Porém, quando a gente vai no texto bíblico, a gente não vê base para isso. Como eu falei, etimologicamente não faz sentido. Em segundo lugar, eu disse que essa é uma interpretação moderna. Você não encontra essa interpretação ao longo da história do cristianismo. Ela não foi defendida nem por Calvino, nem por Zwinglio, nem por Lutero, nem por Santo Agostinho de Hipona, nem por Santo Tomás de Aquino, para falar de autores católicos, nem pelos pais da igreja, nem Justino, nem Tertuliano, nem Jerônimo. Em nenhum desses você encontra esse tipo de interpretação. Então, ela parece um tanto anacrônica. O que é anacrônica? Algo que a gente pega da atualidade e tenta colocar para o passado. Eu acho que a interpretação profética mais segura é aquela que você vê o cristianismo, a tradição cristã, entendendo aquilo ao longo de todos os séculos do cristianismo, com variáveis, mas entendendo ao longo de todos os séculos. Aquela interpretação que não tem um lastro histórico ao longo do cristianismo, ela corre um alto risco de ser uma interpretação moderna, anacrônica, arbitrária e de modismo. Eu digo modismo porque existem épocas que cada um aponta um anticristo diferente. Numa época é o Saddam Hussein, noutra época era o Adolf Hitler, noutra época é o Nostradamus, noutra época, sabe, é o computador, agora a internet. Alguns estão falando que o anticristo é a inteligência artificial. Quer dizer, a gente não pode ficar brincando com a escritura, aplicando assim a várias coisas ao nosso bel prazer, porque tem coisa que faz sentido, mas com o tempo vê que aquilo ali era por especulação. Quer um exemplo? Eu me lembro quando eu estava em Belo Horizonte, hoje mesmo eu lembrei disso, passando em São Paulo ali, eu vi um sebo, uma livraria de livros usados, e comentei com o motorista que estava comigo como é que eu gostava de andar em Belo Horizonte na hora do almoço, que eu era office boy, e ir para livrarias de livros usados. Eu amava aquilo ali, amava. E eu me lembro, porque eu não tinha dinheiro, eu ficava lendo os livros ali na livraria. Às vezes conseguia um dinheirinho, comprava um livro, o outro ficava louco para aparecer um livro usado ali. E eu me lembro de um livro que estava muito popular na época, onde um aclamado autor americano estava apontando que a tentativa de Saddam Hussein de reconstruir a Babilônia era o cumprimento de Apocalipse capítulo 14 e capítulo 18. E tudo parecia fazer sentido, porque Nabucodonosor estava realmente querendo reconstruir a Babilônia, começou a fazer muros e tudo mais. Então ele fazia várias argumentações ali, cálculos proféticos, dizendo que agora estava cumprindo Apocalipse 12, que o anticristo era o Saddam Hussein, que ele era o rei da Babilônia, conforme a Bíblia diz, e que ele tinha os 666 para implantar com todo mundo com chip, e que Deus não iria permitir que ele concluísse a Babilônia. Então, Jesus estaria para voltar naqueles dias. Bom, isso tem mais de 30 anos, e Saddam Hussein já morreu, o Iraque não tem mais nada de reconstrução da Babilônia, mas na época fazia muito sentido. Então, tomemos cuidado com essas aplicações anacrônicas, tá bem? Aí você pode perguntar, tá, Rodrigo, se é assim, então qual seria a interpretação que você dá? Antes, deixe-me dizer apenas que eu não estou inventando isso, que respeitados pregadores do cristianismo, vou dar exemplo aqui, o falecido Billy Graham. Billy Graham não tinha essa visão que nós hoje muitas vezes popularizamos, e era um teólogo muito respeitado de todas as igrejas evangélicas e até igrejas católicas. A ideia que Billy Graham tinha, e muitos pregadores batistas, era a ideia de Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória e todo olho verá. Não tinha essa questão de Rússia, e sem contar que essa é uma interpretação tremendamente antissemita. Sabe por quê? Porque ela ensina que a igreja vai ser arrebatada e quem fica para trás para pagar o pato junto sob perseguição do anticristo são os judeus. Então, quer dizer, judeu tem que sofrer, né? A igreja, que é o povo de Deus, é retirada, mas os judeus, que são o povo de Deus, ficam deixados para trás. É bem antissemita isso. Um outro problema para fechar, antes de dar a minha interpretação de Apocalipse e de Ezequiel 37, é que a profecia de vales de ossos secos, que muitos cristãos ficam aplaudindo para falar, tem que levar em consideração que os judeus que interpretam assim não dão a mínima para a ideia de que Jesus seria o Messias. Você não pode esquecer disso.
nós temos que fazer uma diferença entre tomar a causa de Israel em sentido histórico, porque, por exemplo, nessa questão que houve da guerra, o massacre, você fala Israel foi atacado, então você está falando assim, Israel foi atacado, e eu não acho justo o que foi feito com Israel, como também não acho justo o que foi feito contra a Ucrânia, como não acho justo o que foi feito contra os Hutus, o que foi feito contra até os palestinos, de certa forma, que também sofreram na mão desses algozes aí. É nesse sentido você pode falar, pode tomar a bandeira de Israel. Mas colocar um carimbo profético ali é complicado, porque Israel não reconhece Jesus como Messias. Pelo contrário, grandes religiosos de Israel até nem pronunciam o nome de Jesus. Eles falam Yeshu, e quando eles falam Yeshu, não é porque eles não sabem falar Jesus ou Yeshua, o nome dele em hebraico é Yeshua. Eles não falam Yeshua, falam Yeshu, não é porque eles não sabem hebraico é a primeira língua, é porque Yeshu é uma forma de amaldiçoar o nome daquele maldito, daquele herege chamado Jesus de Nazaré. Então, quando eles reputam alguém de uma maneira muito trágica, eles não pronunciam o nome da pessoa. Por exemplo, eu tenho um rabino amigo meu que, uma vez a gente esteve conversando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, e ele não falava Vespasiano, ele falava Vespásios. Não é porque ele era inculto, ignorante, não. Ele sabia que o nome era Vespasiano, mas ele falava Vespásios de propósito, que é uma maneira de dizer, eu não respeito mais a figura histórica das pessoas, não vou nem pronunciar o nome dela. Você entendeu? E também assim fazem com Jesus. Yeshu ou Yesu é uma maneira de não reconhecer que Jesus era uma pessoa execrada. Nota de rodapé importantíssima. Atenção. Isto não vale para todos os judeus. Eu vi agora em Jerusalém uma reportagem que foi publicada que mostra que muitos judeus têm um grande apreço por Jesus de Nazaré, ainda que não o reconheçam como Messias. Eu até mandei essa reportagem para um rabino amigo meu, Rabino Ventura, e ele vibrou com a pesquisa. E uma vez que eu tive um podcast com ele, ele colocou Jesus assim num pedestal muito alto, mesmo não reconhecendo Jesus como Messias. Então, não caiamos na generalização, tá bom? Não estou falando que todos os judeus odeiam Jesus, nada disso. Mas eu estou apenas esclarecendo a você que Israel não é um país que está reconhecendo Jesus como Messias. E até um grupo de judeus ortodoxos, eles mesmos nutrem dúvidas se a criação do... Olha, veja bem, rabinos ortodoxos nutrem dúvidas se a criação do Estado de Israel tem a ver com Ezequiel 37 por uma razão muito simples. Lendo a escritura sagrada em hebraico, esses rabinos compreendem que a restauração de Israel só virá por obra do Messias. E a criação do moderno Estado de Israel foi obra de políticos, muitos deles de orientação marxista, socialista, alguns até ateus. Então não pode ser o reino messiânico que foi prometido nas profecias. Então não sejamos apressados em dizer que Ezequiel 37 cumpre-se no atual Estado de Israel. Há outras questões aqui. Quando a gente vê a maneira como o texto é colocado, ele é colocado de uma maneira escatológica, assim, de última instância. Eu vou ler para vocês. Olha aqui, Ezequiel capítulo 37, versículo 28 em diante. Olha o que Deus fala quando ele... Eu vou ler 24 em diante. Olha como é que será a restauração última de Israel que está prometida em Ezequiel 37. 37, 24 em diante. O meu servo Davi reinará sobre eles. Bom, Davi já tinha morrido. Como é que ele reinará? Isso aqui logicamente está falando do Messias. Reinará sobre eles. E todos eles terão um só pastor. Lembra que Jesus falou? Haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus fez referência a essa profecia. E quando foi criado o Estado de Israel, não se cumpriu hoje. Não há um só rebanho e um só pastor. O próprio Estado de Israel é dividido. Com relação ao governo Netanyahu, tem um grupo que é moderado, tem um grupo que o apoia, tem um grupo que o odeia. Há até uma piadinha que falam que quando há 4 judeus conversando, vão sair 5 opiniões. Eu ouço essa piada dentro de Israel, não é nenhum antissemitismo, não. Então, haverá um só rebanho, um só pastor, isso não se cumpriu. Andarão
nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Das duas, uma. Está falando do Messias ou de Davi ressuscitado. Davi não ressuscitou, Israel não tem rei. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Bom, o templo em Jerusalém não foi reconstruído, e por mais que alguns falem, não, mas o templo será reconstruído. Bom, em primeiro lugar, eu não creio que o templo será reconstruído, porque Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em segundo lugar, aqueles que acreditam que o templo será reconstruído dizem que será o anticristo que governará nesse templo. Então não pode ser o templo que está mencionando aqui em Ezequiel, porque Ezequiel, Deus fala, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Então não pode ser nenhum templo eventual que o anticristo vai reconstruir. Terceiro, o Apocalipse coloca isso aqui como sendo algo para acontecer depois do milênio, lá no final do final de tudo. Quer ver como diz aqui? Olha, Apocalipse, capítulo 22, perdão, Apocalipse, capítulo 21, diz aqui, 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha que interessante, é praticamente a mesma fraseologia de Ezequiel, só que aquilo que Ezequiel fala sobre Israel, o Apocalipse amplia para os povos de Deus. Eles serão povos de Deus. Então, o que a gente entende? Se o povo talvez não tivesse quebrado a aliança tantas vezes, Deus poderia ter cumprido isso aqui em Ezequiel de uma maneira histórica. Mas como o povo continuou quebrando a aliança, Deus vai cumprir isso aqui apenas de maneira escatológica. Porque as promessas de Deus são circunstanciais. Se fores fiel, eu farei isso, isso, isso. Se você não for fiel, não vou fazer. Então, como a palavra de Deus não pode voltar atrás, Deus vai cumprir isso aqui, mas no último tempo, está no Apocalipse, tá certo? E aqui tem várias outras mensagens que dão a entender que tudo isso aqui é bem para o futuro longínquo. E onde que entra Gog e Magog nessa história, Rodrigo? Você viu que Gog e Magog é repetido no Apocalipse depois do milênio, percebeu? Aí algumas coisas me chamam a atenção aqui. Por que Gog e Magog não podem ser nações atuais que vão guerrear contra Israel? Em primeiro lugar, no Apocalipse, diz que quem vai liderar Gog e Magog é Satanás. Segundo lugar, quem vai destruir Gog e Magog não é o povo de Deus, é o próprio Deus. Então não faz sentido aquela interpretação de Estados Unidos e Israel, com seus aliados, mandarem exércitos para o Vale do Meguido, a fim de combaterem exércitos da Rússia, do Irã e da China que virão. Porque se for assim, você tem seres humanos, povo de Deus, lutando contra seres humanos, povo do anticristo. É isso que estão falando, mas não é isso que a profecia diz. A profecia diz que quem reunirá Gog e Magog será o diabo e não o anticristo. A Bíblia fala que quem vai destruir Gog e Magog será Cristo, será o próprio Deus e não o povo de Deus. A Bíblia não diz em momento algum e o meu povo lutará contra Gog e Magog. Não, fala que é Deus que vai lutar contra Gog e Magog. E o que seria Gog e Magog? Agora eu vou dar a chave para você interpretar tudo isso de maneira interessante. Nos manuscritos do Mar Morto, foi descoberto um livro chamado Livro de Ragu. Ele é mencionado, na verdade, ele é mencionado no documento de Damasco. No documento de Damasco, um dos manuscritos do Mar Morto, faz a menção a esse livro de Ragu. Mas Ragu é uma palavra que não faz sentido nenhum em hebraico. Porém, os próprios textos de Qumran
orientam como é que devemos ler Hagu. Eles aplicam uma técnica chamada Atbash. Atbash, em hebraico, é uma forma de criptografar nomes. Eu vou explicar de uma maneira didática e você vai entender. Ao invés de dizer o nome próprio, eles criptografam aquele nome, codificam aquele nome. É uma maneira até de não pronunciar o nome do inimigo. Lembra que eu falei isso para vocês? E como é que eles fazem isso? A partir de dois elementos. Letra A. A língua hebraica bíblica, ela não tem vogais, ela só tem consoantes. O alfabeto hebraico só tem consoantes. Você pronuncia as vogais, mas não escreve as vogais, exceto nos maçoretas, que põem uns pontinhos abaixo para indicar o vogal, mas isso é outra história. No hebraico bíblico, você não escreve vogais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como é que eu escrevo em hebraico bíblico a palavra, deixa-me dar um exemplo aqui, a palavra Babilônia, ou Babel. Babel, em hebraico bíblico, escreve assim. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, olha, estão vendo aqui, olha. Lembrando que em hebraico você lê daqui para cá, nessa direção. Então aqui eu leio Bavel. Mas onde é que está o A? Onde é que está o E? Não tem. Ele só escreve BBL. E a gente lê Bavel, que significa Babilônia, ou Babel. Ele só escreve assim, BBL. Até hoje no hebraico é assim. O hebraico cursivo você vai escrevendo e vai deduzindo. Você não tem as vogais sendo colocadas. Então a primeira coisa que você tem que entender é, no hebraico bíblico não existem vogais, apenas consoantes. E eles escrevem com as consoantes, tá bem? Agora, eu vou mostrar para você como é que o Atbash funciona. Vou pedir a Laura para colocar uma primeira imagem aí para vocês entenderem essa forma codificada. Em cima, eu coloquei o alfabeto da língua portuguesa, A, B, C, D, E, F, G, H, etc, tá bom? Se eu colocar de maneira cifrada, como eles faziam no hebraico antigo, o que eu fiz embaixo? Eu coloquei o alfabeto que usamos no Brasil de trás para frente. O alfabeto de trás para frente. Então, se eu quisesse escrever o nome da Laura de maneira codificada, como é que eu ia fazer? Eu ia pegar lá, peguem as letras do nome Laura aí, olha. Se eu pegar na parte de cima, deixa eu pegar uma folha em branco aqui para escrever para vocês. E não é que não tem nenhuma folha em branco aqui, tem uma última aqui, ó. Vamos pegar o nome Laura aí, olha. Peguem comigo. Se você pegar em cima, Laura, a letra que está embaixo é O, tá bom? Se eu pegar a letra A letra que está embaixo é Z. Se eu pegar a letra U, a letra que está embaixo é F. Se eu pegar a letra R, a letra que está embaixo é a letra L. Tá certo? JL. Não, perdão, é a letra I. Perdão, confundindo a letra I. Se eu pegar a letra, agora A, vai de novo a letra Z. Que palavra que eu formo? A palavra, deixa eu pegar aqui, tá conseguindo ler aí? Osis. Não sei se conseguiram ler aí. Laura tá conferindo. Olha lá. Ficou a palavra osfis. Osfis. Então, vamos voltar para o alfabeto lá. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu peguei o nome Laura e coloquei a letra correspondente embaixo se eu pegasse o alfabeto de trás para frente. E se eu quisesse usar o nome da minha esposa sem citar que é ela, usando de uma maneira cifrada, eu diria: eu amo os Fis. Eu me casarei com os Fis. Aí alguém fala: quem que é os Fis, gente? Quem que é os Fis? Que nome horroroso. Será que os Fis quem que é os Fis? Os Fis é uma maneira codificada de falar o nome Laura, de acordo com essa técnica judaica chamada Atbash. E para você ver que eu não estou inventando essa história do Atbash, eu notei algumas passagens da Bíblia, que eu já falei com vocês aqui dos manuscritos do Mar Morto, né? Mas eu tenho algumas passagens da Bíblia aqui, onde o profeta usa a técnica do Atbash. Quer ver? Leia comigo Jeremias, capítulo 25, versículo 26. Vou voltar depois. Na mesma? Oi? Não, aí vai ser a próxima. Jeremias, capítulo 25, verso 26.
Jeremias 25, verso 26. Diz assim: todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de eles, o rei da Babilônia. Olha que interessante. Aqui, na minha tradução, diz o rei da Babilônia. Mas na Bíblia que eu tenho, que é a Nova Almeida atualizada, tem uma notinha de rodapé. Diz aqui, olha, em hebraico, Sheshach, uma forma em código para designar a Babilônia. Perceberam? Sheshach, uma forma em código para designar a Babilônia. Quer ver como é que o Atbash funciona nisso aqui? Coloca agora a segunda imagem, por favor, vem. Agora eu vou trocar o alfabeto que nós usamos aqui no Brasil pelo alfabeto em hebraico. Pode colocar em tela cheia para ficar mais fácil da gente ver? Em hebraico nós temos aqui... Pronto. Dá para aumentar um pouquinho ou não? Bom, se não der, não tem problema. Acho que vocês conseguem ver aí. O alfabeto hebraico, nós temos as letras... Oi? Não consegue, não tem problema. Você tem a letra Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei e assim por diante. Você tem um alfabeto hebraico na parte de cima, na maneira correta, e na parte de baixo, como eu fiz em português, não tanto. O alfabeto hebraico de trás para frente, tá certo? Aí, se você olhar, lembra que a palavra Babilônia, eu falei que vocês escrevem com 2 Beit e o Lamed. Então, vamos lá. Segunda letra, Aleph, Beit. Então, olha, Ba, você tem o B 2 vezes, então vai ter 2 Shin embaixo, e a letra Lamed, ela vai estar... vamos ver. Oi? Não, a letra Lamed está mais para frente. A letra Lamed... Não, para trás, perdão. Eu acabei falando errado. Em cima ou embaixo? Aqui, ó, antes dessa. A primeira antes dessa. A primeira antes, Lamed. Não, embaixo aqui, ó. Embaixo, de baixo. Tá bom? Lamed. Aí você tem justamente a letra Kaf. Então você vai fazer justamente o nome Seshach, que como diz aqui, que está no Sheshach, que é como está no original hebraico. Mas o tradutor aqui da João Ferreira de Almeida já até trocou por Babilônia, ao invés de colocar Sheshach. Nós temos isso também em Jeremias 51, 1. Jeremias 51, 1. Aqui diz: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os seus habitantes. É interessante que aqui existe a expressão Lev Kamal em hebraico. Quando você pega Lev Kamal e aplica justamente essa ordem de palavras aí, você vai ter a expressão os caldeus. Aí o tradutor já colocou aqui a Babilônia e seus habitantes, os caldeus. Vocês entenderam, então, que o nome às vezes era criptografado? E o que seria Magog criptografado? Muitos comentaristas, você pode ler isso em diversos comentários da Bíblia, entendem que a expressão Magog significa rei, da Babilônia. Mostra o próximo slide para mim, por favor. É o rei da Babilônia, codificado. Rei da Babilônia. De novo, usando o Atbash, aquela forma de se expressar ali. Então, nós temos a forma normal do Atbash, como eu falei, que seria o nome Sheshach, para Babilônia, e uma forma variada do Atbash seria Gog e o M de Meler, o rei de Gog, tá certo? Da região de Magog. Então, Magog é uma forma codificada de falar de Babilônia. Se a gente entender isso, pode voltar para o texto aqui, meu bem? Agora fica mais fácil entender uma coisa que eu não falei no início de propósito. Quando o Ezequiel fala da restauração do povo de Deus, nos capítulos 37, 38, 39, antes disso, ele menciona todos os inimigos de Israel que Deus iria punir. Todos. Se você olhar antes, ele tem um oráculo contra o reino de Amon, ele tem contra Moab, ele tem contra Edom, contra a Filístia, contra Tiro e contra o Egito. Ele fala contra todos os inimigos do povo de Israel que estavam na iminência de atacar Israel na época. O único inimigo que Ezequiel não tem nenhum oráculo contra é a Babilônia. E muitos comentaristas da Bíblia, quando liam isso aqui, falavam, por que Ezequiel
ataca todos os inimigos de Israel, menos a Babilônia. Não tem nenhum oráculo contra a Babilônia. Aí alguém até aventou, não é porque ele não queria ficar mal com a Babilônia que estava no poder, não, isso seria uma fraqueza de caráter do profeta. A explicação mais sensata seria que Babilônia é também mencionada nos oráculos dele na forma codificada de Gog. Porque lembra que eu falei do rabino falando Vespásios, para não falar o nome do inimigo de Israel? Vespásios, para não falar Vespasiano. Então, Ezequiel, para não falar Babilônia, falava Gog e Magog, de maneira codificada. Era a Babilônia. E a Babilônia se tornava o símbolo máximo de inimigos do povo de Deus. É por isso que no Apocalipse, o grande inimigo do povo de Deus, o anticristo, com todos aqueles que vão fazer parte do seu reino, do seu empreendimento político-militar, são chamados de a Grande Babilônia. Você vai para Apocalipse capítulo 14, ele diz assim, no versículo, Apocalipse 14, versículo 8, seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a Grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. De novo, no Apocalipse capítulo 18, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. A terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 16, que fala das pragas do Apocalipse, fala da praga do Armagedon e diz, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates era o rio da Babilônia, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do Oriente. E esses reis que vêm do lado do Oriente se reúnem no Armagedon. A mulher que aparece em Apocalipse capítulo 17 como sendo a grande prostituta, inimiga da verdade, ela tem na testa dela, 17 verso 5, um nome misterioso, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, Cristo volta para destruir Babilônia. Preste atenção. Em Ezequiel, Deus tinha uma promessa que se o povo fosse fiel, Deus iria cumpri-la de maneira histórica. E os inimigos a serem derrotados seriam os filisteus, os edomitas, os moabitas e Babilônia. Como Israel continuou quebrando a promessa, Deus não pôde cumprir aquilo que ele prometeu, porque eles continuaram quebrando a aliança. Vieram os romanos, Israel nunca mais foi um território livre. Vieram os romanos, depois vieram os cruzados, e até hoje Israel, embora seja um país independente, não tem paz. E a Bíblia fala que até o fim dos tempos Jerusalém seria pisada pelas nações. E é o que nós estamos vendo hoje. Agora, no fim dos tempos, Deus cumprirá aquelas promessas feitas a Ezequiel, não apenas de maneira histórica, mas de maneira escatológica. A Jerusalém restaurada não será a capital do atual Estado de Israel. Será a nova Jerusalém que vem do céu. O tabernáculo que Deus vai colocar ali não é um eventual templo que vai ser reconstruído pelos judeus de tijolo, assentamento e mármore. Será o próprio tabernáculo de Deus vindo do céu. E a Babilônia, que no passado era um reino histórico, será a conflagração final do mal. Por isso que em Apocalipse, capítulo 20, Deus fala que depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Veja bem, as nações que estão nos quatro cantos da terra, vírgula, Gog e Magog. Para quem entende da língua portuguesa, sabe que Gog e Magog aqui está como um aposto, como algo que se diz a respeito do sujeito, aqui no caso, do objeto. É uma explicação. Quem são as nações dos quatro cantos da terra? Gog e Magog. Gog e Magog. Essas serão reunidas. Gog e Magog significa todas as nações do mundo, não apenas a Rússia, ou o Irã, ou o Iraque, ou qualquer outro. Gog e Magog significam todas as nações no mundo que, por sua vez, são um codinome para a Babilônia, que se reunirão sob o governo de Satanás
para tentar destruir Jerusalém. Porque se você prestar atenção, em Ezequiel fala que essa luta de Gog e Magog acontecerá depois que Israel estiver seguro e em paz. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui em Ezequiel. Isso é um ponto importantíssimo. Ezequiel fala que, olha, por exemplo, verso 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Israel vai estar em paz. E depois que Israel estiver em paz, Deus aqui no verso 21. Então diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que tirarei os filhos de Israel do meio das nações por onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra. Nos montes de Israel, um só rei será o rei de todos eles. Israel estará em paz, em prosperidade. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão. Então Israel estará completamente restaurado. Não pode estar falando do atual Estado de Israel, porque o atual Estado de Israel não está unido, eles não têm rei, muitos deles são ateus, muitos deles não estão mais preocupados em guardar as tradições judaicas. Eu vi com a Laura, nós estávamos saindo de Jerusalém semana passada, as bandeiras do LGBTQIA+, porque haverá uma parada gay em Jerusalém. Uma cidade tão religiosa, cheia de rabinos, de homens racídicos, haverá uma parada gay. Não estou falando de Tel Aviv, estou falando de Jerusalém. Então, a Jerusalém que eu vejo hoje, dividida politicamente, etnicamente, não pode ser o cumprimento disso aqui. Então, por isso, Ezequiel 37 dificilmente seria a criação do Estado de Israel. Isso aqui é uma coisa futura. Mas mesmo depois dessa paz futura, diz o capítulo 38 e 39, é que Gog e Magog vai tentar atacar o povo. Então, o que eu tenho aqui na profecia de Ezequiel? Eu tenho uma restauração do povo de Deus, definitiva, onde eles estarão em paz, com o tabernáculo de Deus entre eles, e depois disso que vem Gog e Magog para atacá-los. Mas vem cá, porque para o povo de Deus estar unido nessa situação, os inimigos tiveram que ser derrotados. Se eles foram derrotados aqui, o que são esses inimigos que sobem com o mesmo nome, Gog e Magog, para destruir o povo que já está na paz escatológica definitiva? O Apocalipse dá a resposta. O Apocalipse deixa bem claro que quando Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória com seus anjos, ele ferirá as nações com a espada que sai da sua boca. Eu vou ler isso para vocês aqui. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, ele vem e destrói todos os inimigos do povo de Deus. O povo de Deus está em paz. Aí tem o milênio. Só que no final do milênio, de acordo com o Apocalipse, o que vai acontecer? Quando a Nova Jerusalém descer do céu, haverá uma segunda ressurreição. Satanás será solto e muitos se ajuntarão com Satanás nessa segunda ressurreição. Nessa ressurreição, depois do milênio, é que se formará aquele grupo que é chamado no Apocalipse de Gog e Magog, dos quatro cantos da terra. Todos, exceto os que estão salvos e que estarão dentro da cidade. Satanás reunirá esse grupo para tentar atacar a Nova Jerusalém, mas de acordo com o Apocalipse, virá fogo do céu e os consumirá. É interessante que o Apocalipse dá muita importância ao número 7. E a expressão Gog e Magog, se for escrito em hebraico, dá o número 7 vezes 10, 70. E se você for a Gênesis capítulo 10, 70 é o número de nações que perfaziam toda a terra. Então, Gog e Magog, repetindo, significam
todas as nações da terra, que depois do milênio ressuscitarão para, junto com o diabo, tentar combater Deus e destruir a cidade santa e os que estavam dentro dela. Mas virá fogo do céu e os consumirá. Resumindo, para ficar mais uma vez claro, quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele destruirá todas as nações da terra. Todos morrerão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão arrebatados para estarem com Cristo nas alturas. E santos, vivos e ressurretos, estarão com Cristo. Os ímpios serão destruídos na terra. Satanás ficará preso durante o milênio por uma cadeia de circunstância. E depois do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu. Aí Satanás reúne todas as nações que ressuscitam. Aí elas são chamadas de Gog e Magog, que representam o mundo inteiro, representam a Babilônia mística, que Gog e Magog é a codinome para a Babilônia, e tentam mais uma vez destruir a Nova Jerusalém. Porém, virá fogo do céu e os consumirá. Mas para terminar essa minha explicação, espero ter deixado claro para você, então, que Gog e Magog não se refere a nenhum ataque do Irã, da Rússia contra Israel, é uma guerra escatológica, espiritual do próprio Deus contra o diabo e aqueles que se unirem a ele. Mas, se eu parar aqui, eu vou deixar uma pergunta no ar, que é importante ser respondida. Se Cristo já voltou, nas nuvens com poder e grande glória, já matou os ímpios, já levou os salvos consigo para o reino, tanto aqueles que ressuscitaram como aqueles que estavam vivos e foram arrebatados. O diabo ficou preso por 1000 anos na terra. Por que quando Cristo volta, ele ainda permite que os ímpios se unam, através de uma segunda ressurreição, ao diabo para pelejarem contra a cidade? Para que isso? Não era melhor deixá-los já mortos para sempre? Por uma única razão. Quando o diabo, ainda na figura de Lúcifer, começou a rebelião no céu, ele colocou dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele queria dizer que Deus obrigava as criaturas a atendê-lo, que Deus era um tirano, um déspota. Então, nesse momento, pela primeira vez na história, Deus reúne todos os seres que ele criou, desde Adão, o primeiro homem, até o último que viver nessa terra. Todos os anjos estarão ali. Todos os anjos caídos e os anjos que ficaram fiéis a Deus. O Lúcifer estará ali. E todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio desse mundo, estarão todos reunidos. A diferença é que os salvos estarão dentro da cidade, os ímpios fora dela. Os anjos de Deus estarão com ele dentro da cidade. Os anjos caídos estão com Satanás fora dela. E Deus, mais uma vez, então, coloca para o universo um resumo de toda a história do grande conflito. E então, eu estou certo ou estou errado? E por um curto espaço de tempo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Isso é muito interessante. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Olha esse versículo. Não diz que os salvos confessarão. Não diz que uma parte das línguas confessarão. Toda língua confessará. Logo, os ímpios também admitirão, ainda que não se arrependam, que Deus é verdadeiro. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Todo mundo vai ter que admitir isso. Até o diabo, seus anjos e os ímpios que estiverem com ele. Essa admissão do diabo não significa arrependimento. Preste atenção. É uma admissão. O Senhor tem razão. Mas ainda assim, não queremos o seu reino. No final das contas, ninguém vai perder a salvação porque não teve oportunidade de possuí-la. Foi porque tomou uma decisão errada e não se arrependeu dela. Percebeu? Então, nesse último momento, a admissão de Satanás e dos ímpios não será uma conversão ou um arrependimento. Será tão somente uma admissão. Então, uma vez que todos admitiram e o caráter de Deus ficou comprovado por todo o universo, aí sim Deus pode mandar fogo do céu e destruir. Por isso que essa morte dos ímpios é chamada de a segunda morte. A morte do lago de fogo e enxofre. Porque eles morreram uma vez, mas tiveram a oportunidade de ressuscitar para receber o juízo de Deus
e mais uma vez vem o fogo do céu e os consome. Aí acaba Gog e Magog, ou a Babilônia mística, ou os reinos da terra que se unirão ao diabo. Portanto, essa batalha não será o povo de Deus que vai travar, é o próprio Deus. Em nenhum momento da Bíblia, Deus diz que o povo dele vai lutar contra Gog e Magog. É o próprio Senhor que vai destruir essa confederação do mal, que já atua ao longo da história de diversas formas, mas estará no seu ápice no momento final do grande conflito entre o bem e o mal. Aí, meu querido, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Todas as coisas passaram. E Deus estará conosco por todo sempre. Entendeu? O que eu mais quero é isso. Aquele dia em que Gog e Magog será destruído, definitivamente, porque não se levantará por duas vezes a iniquidade. Deus não permitirá. Aí sim, poderemos conhecer pessoalmente Ezequiel, o apóstolo João, os profetas da Bíblia, os heróis da Bíblia, Débora, Ruth, Esther, Noemi, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e ver pessoalmente o rosto do nosso Salvador com a felicidade de olhar para o lado, ver o rosto das pessoas que nós amamos e olhar no reflexo da água do rio da vida e contemplar o nosso rosto, tendo a certeza que nós também estamos entre os remidos. Tome a sua decisão hoje ao lado de Cristo. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a grande batalha final de Deus contra o mal. Fique ao lado do Senhor. E lembre-se, no dia 6, às 19 horas, eu vou dar mais detalhes, dessa vez agora com as palavras de Jesus. O que Jesus ensinou sobre o fim dos tempos. Eu conto com sua participação. É só clicar no link e participar. Será um evento gratuito. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.